TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Comecei, como quase tudo na minha vida, eu tentei ser o mais racional possível. Eu sempre tenho essa coisa do tentar racionalizar. Então eu pensei, eu falei, eu sou administradora, eu trabalho com gestão, CLT, né? E quero fazer uma transição de carreira. Eu quero trabalhar de forma autônoma, eu quero ter o meu lugar, eu quero trabalhar com mais liberdade de horário, que é uma coisa, né, que quando a gente é CLT a gente não tem. É o sonho, né? E aí eu comecei a pensar, que profissão poderia me dar isso? Porque eu estava estudando psicologia, mas exatamente por trabalhar tanto, eu não tinha muito tempo de estudar, enfim, ia para a faculdade, chegava atrasada, aquela coisa toda. Eu trabalhava, sei lá, de 8 às 18, de 8 às 19. A faculdade começa às 19, não dá tempo. Já chegava atrasada. Então, eu falei, o que vai me dar essa liberdade? E comecei a pensar em uma profissão que pudesse me trazer essa liberdade. E aí eu cheguei na psicopedagogia. Eu falei, até eu me formar em psicologia, eu quero trabalhar com clínica, eu quero trabalhar com aprendizagem, com estimulação cognitiva, que é o que eu trabalho hoje também. E aí eu fui atrás dessa formação. Então, eu fiz de forma intencional. Eu fiz uma graduação, né, a pós-graduação, em psicopedagogia, pensando em trabalhar com estimulação cognitiva, em clínica, em consultório, para me dar essa liberdade para eu poder estudar a psicologia, né? E poder ter mais liberdade, enfim, até chegar à minha graduação e eu poder exercer a minha função de psicóloga mesmo. Entendi. Então, foi pensado, assim, sabe? Foi programado, foi estudado. Essa foi a intenção. Só que, até aí, era estimulação cognitiva que eu queria trabalhar na psicopedagogia. Só que na especialização em psicopedagogia, onde a gente estuda ali todos os transtornos de aprendizagem, neurodesenvolvimento. Exatamente. Eu me dei conta e me aprofundei mais no TDAH. E eu falei, cara... E aí você já era diagnostada nessa época? Não. Aí eu falei, cara, é isso aqui. É isso aqui que eu passei a minha vida toda. É por aqui. E comecei a me aprofundar mais. Eu falei, eu acho que é isso aqui que eu sempre tive. Na verdade, eu sempre desconfiei um pouco. Mas a falta de informação leva a gente a pensar no TDAH sempre como a hiperatividade, né? É como se fosse único traço, né? Não, ele é agitado e é TDAH. A gente liga o TDAH à criança. E aí sempre a gente fala mais de criança. E a criança, o traço mais marcante é a hiperatividade, aquela criança que não para quieta, né? Então, quando eu pensava em TDAH, eu falo, não, gente, eu sou aquela pessoa mais pra lerda mesmo, sabe? Bem devagar, bem... Então, não tem como e tal. Mas muito falta de informação, né? Claro que a hiperatividade existia, mas ela existia de uma outra forma, era mental. Eu sempre fui inquieta no sentido de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode chegar só um pouquinho... Assim, pega na parte preta aqui, que segura e vai puxando pra você. Isso. Mas eu não conseguia avaliar isso na época, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. Bom, enfim, fui aprofundando e cheguei nesse ponto. Eu falei, acho que é isso mesmo. A minha questão é TDAH, né? Eu tenho TDAH. E aí fui estudar mais, fui me especializar, fiz uma avaliação neuropsicológica na época. O diagnóstico se confirmou, procurei um neuro, o neuro também confirmou, e aí até que eu fui no psiquiatra, né? Inclusive foi o Dr. Flávio. Sim. E aí, a mesma coisa. Então, eu segui ali, eu trilhei um caminho, entendi o que eu tinha, entendi que aquilo ali fazia parte da minha vida inteira e fui atrás do diagnóstico e se confirmou. E aí, eu passei a estudar mais e aí foi onde eu comecei a trabalhar mais com o TDAH. Caramba! Talvez por você ter o TDAH do tipo desatento, né? Predominantemente desatento. Sim. Foi o que demorou tanto para o seu diagnóstico sair, né? Provavelmente. Porque não era tão agitada na infância... Não dava trabalho na sala de aula. Não. Mas o barulho mental era absurdo, né? Era, exatamente. E também tinha a questão assim, quando eu comecei a perceber é que na sala de aula eu precisava sentar na primeira cadeira, por exemplo. Isso a gente está falando de 80 e alguma coisa. Não se falava em TDAH, né? Não existia a menor possibilidade. Peguei essa época lá dos anos 80. Isso não tinha nem... Então, mas eu me lembro claramente da minha mãe indo lá e falando, ela precisa sentar na primeira cadeira.
ela precisa estar aqui perto. Olha ela para mim, sabe? Fica de olho nela, para puxar, para ela ficar atenta, para ela prestar atenção. Então, eu me lembro claramente dessas coisas assim. Então, eu realmente era quietinha, mas era aquele quietinha que voava fácil, né? Que, enfim. Então, a minha dificuldade era essa, né? A minha dificuldade de aprendizagem era mais no sentido de parar, estudar, ficar... tentar me concentrar para poder ler. Então, eu estava sempre muito inquieta ali, no sentido de estar desatenta mesmo, né? Essa foi minha maior dificuldade.